Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 251. E nós estamos aqui, meditando, reavivando o nosso amor pela vinda de Cristo, baseado na carta de 2 Pedro. E hoje nós temos um domingo chuvoso, Uma neblina, uma chuvinha fininha está caindo lá fora. E nós aqui hoje vamos falar sobre um tema especial, Os santos dos últimos dias. Mas a gente pode ver como fala Spurgeon, Não são os santos dos últimos dias, são os santos de todos os dias, Como devem proceder os filhos de Deus, Os santos de todos os dias. Nós estamos terminando, então, hoje o capítulo 3 e nós vamos fazer a leitura, então, do versículo 11, que diz assim: Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, nós terminamos ontem falando a respeito de como os santos dos últimos dias devem, então, proceder, com um viver santo e um procedimento piedoso, devoto, fervoroso a Deus. Pedro continua fazendo-nos lembrar de que todas as coisas materiais trazem o selo do esquecimento. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Esta é a verdade. Tudo nesse mundo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passará. Cada item, cada tio, tudo que há nesta palavra já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. As coisas com as quais os seres humanos, fala Pedro, se vangloriam, as coisas para as quais eles vivem são, na melhor das hipóteses, passageira. Tudo passará. O bom senso nos diz que nós devemos deixar de lado, então, as quinquilharias e os passatempos e as distrações deste mundo, e nós devemos viver em santidade e piedade. Este é a recomendação do apóstolo Pedro para os santos dos últimos dias, ou para os santos de todos os dias. Trata-se simplesmente de viver em função do quê? Da eternidade. Os filhos de Deus, Nós somos seres eternos, somos um espírito que temos uma alma que pensa, que sente, que tem vontade, e temos este corpo, Que é o invólucro que carrega esse espírito e essa alma. Mas nós precisamos entender que Deus nos fez para a eternidade. E o nosso espírito e a nossa alma, ela clama, ela chama pela eternidade e pelas coisas que são eternas. Nós devemos nos mover pela eternidade. E não do tempo de enfatizar, coisas espirituais, nós devemos enfatizar, então, as coisas espirituais acima das materiais. Devemos escolher aquilo que é permanente e eterno, e não aquilo que é passageiro. No versículo 12, nós lemos, então, que nós devemos apressar, a vinda do nosso Deus. Declara que os cristãos também devem viver em expectativa, devem esperar e desejar sinceramente a vinda do dia de Deus. Algumas pessoas usam as palavras apressando a vinda do dia de Deus para ensinar que nós podemos apressar a vinda do Senhor ao servi-lo com total santidade e devoção.
Esse ensinamento, porém, apresenta duas dificuldades. O primeiro, que o dia de Deus não é a vinda do Senhor. Segundo, que o mesmo que fosse, temos motivos para questionar se o tempo da vinda de Cristo pode ser alterado pelo zelo do seu povo. O dia de Deus aqui, na verdade, ele está se referindo ao estado eterno, o dia do seu triunfo total, né, de Deus, o triunfo total de Deus e o final de todas as coisas. Por isso é que nós devemos guardar, nós devemos ansiar sinceramente pela vinda do nosso Deus. Como relata então o versículo 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça de Deus. Então, Pedro está aqui descrevendo, né, a esperança que deve haver de que haverá novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. Algo tão necessário em nossos tempos, que a justiça habite. Essas palavras, então, comprovam a ideia de que o dia de Deus, na verdade, se refere ao estado eterno, quando haverá novos céus e nova terra. Nós temos também no livro de Isaías, falando esse mesmo termo que Pedro fala aqui, né? E nós vamos ver, então, Isaías 65, 17, diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E no 66, 22, diz o seguinte, Isaías 66, 22, diz assim: porque como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, os novos céus e a nova terra são usados para descrever, então, o milênio ou o estado eterno. Aqui, Paulo, então, explica as palavras exclusivamente ao estado eterno, né? Os céus e a terra existentes já terão, então, passado, de acordo com o apóstolo, então, Pedro. A justiça habitará nesses novos céus e nova terra. No momento presente, nós sabemos o que reina, né? No momento presente, a graça reina pela justiça, como diz Romanos 5, 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reine pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já falamos a respeito disso, que hoje, no momento presente, o que reina é a graça de Deus, a oportunidade, ao arrependimento para a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Isaías também fala no versículo 32 algo muito importante, versículo 1. 32, Isaías capítulo 32, versículo 1, nos diz assim: eis aí está que reinará um rei com justiça e com retidão governará os príncipes. Então, na eternidade, a justiça habitará em seu reino. Cristo governará com cedro de ferro e imporá a justiça, mas na eternidade a justiça já estará em casa, ele não precisará usar então cetro de ferro. Nenhum pecado pode perturbar ou perturbará o cenário de paz e beleza que haverá. No versículo terminando o versículo 14, então, de 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: por esta razão, pois, amado, esperando essas coisas,
Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Temos aqui então a verdade acerca dos novos céus e da nova terra. E nós devemos então intensificar o nosso desejo de viver em santidade. Então ele fala muito certo como que devem viver, né? Que nós devemos nos empenhar para sermos encontrados no dia do Senhor em paz, sem mácula, quer dizer, sem mancha de pecado e também irrepreensíveis. Temos então essa incumbência, né, de buscar a santidade, viver em santidade. Como para o Senhor, devemos apegar-nos a essa verdade e permitir que ela nos sustente durante esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, certos de que em breve nós estaremos diante de Deus e devemos ansiar por estarmos diante dele sem mácula, sem mancha, irrepreensível e moralmente puros. Então, que seja assim, que você esteja buscando esta vida de santidade, de piedade, de devoção, de agradar ao Senhor, de não ofender a santidade de Deus na sua vida, de cuidar dos seus, da sua família. Que Deus possa abençoar você. E amanhã, então, nós vamos finalizar esta carta de 2 Pedro. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.